Professora, Oi, filha. a última aula da senhora terminou em qual página? Então, a gente começa agora em bronquite crônica. Depois que passar lá a DPOC, vê só, passou DPOC, a gente entra nas doenças relacionadas à DPOC. Bronquiectasia? Oi? Bronquiectasia? Bronquiectasia? Isso, mas só que tem um conteúdo antes de bronquiectasia, tem bronquite crônica. Bronquite crônica, tá? No final na página 6. Isso. É porque naquele dia a minha internet lá, professora, pega muito ruim. E eu ainda utilizo um pouquinho do patrão ainda. Aí tava caindo aquele dia, eu não assisti quase nada. Peguei caindo muito. Entendi. Aí eu não vi qual página tinha parado. Obrigada. Nada, filha. Vamos lá, dar continuidade. Então, a gente vai começar a falar um pouco. O que é DPOC mesmo? Alessandra, o que é DPOC? Alessandra Prado. Doença pulmonar obstrutiva crônica. O que leva uma doença pulmonar obstrutiva crônica? Fumo, inalação por alguma substância química ou radioativa. Radioativa não, tóxica, tá? Tóxica, sim. Isso. Radioativa é como se fosse, tipo, quem trabalha com raio-x, né? Tem aquelas radiações, aquelas coisas todas, é diferente, tá? Quando a gente pensa em DPOC, a gente pensa mais o quê? Em vias aéreas superiores, onde ocorre a troca gasosa. A gente trata dessa forma, tá bom? Então, a gente vai começar a falar. Tá, a gente vai começar a falar agora um pouco das doenças, né? A DPOC, quais as doenças que podem ocasionar? Eu tenho os fatores de risco que vão levar essa doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Quais são essas doenças pulmonar obstrutiva crônica? Quem são elas? Quem são da DPOC? Uma delas é a bronquite crônica, tá? Está presente quando uma pessoa tem tosse produtiva. Tosse produtiva é aquelas tosses com secreções, com bastante catarro, vamos dizer assim. A gente vai dizer que é secreções, que vocês estão pezinho pra ser. Eu não sou jovem também, não. Estão me ouvindo agora? Agora tá. Sim, professora. Estão me ouvindo, né? Então, vamos lá. Deu uma Boa bugada noite, aí. professora. Deu uma travada. Professora, só repete aquela parte para mim, por favor, que a senhora falou que o que leva a DPOC, que é o fumo, Isso. O fumo são as pessoas onde trabalham com risco de inalação, né? Então, a DPOC ela é ocasionada através de quê? De vias aéreas respiratórias. É aquilo ali que leva o paciente a estar respirando o tempo todo. Então, o que pode ser? Tem pessoas que trabalham com carvão, pessoas que trabalham com telha, né? Essa telha de amianto, pessoas que trabalham, que têm o uso, né? O fumo, aí, fumo a beça, pode levar também a DPOC. Então, a DPOC é uma doença obstrutiva crônica, pulmonar obstrutiva crônica. Quando ela acaba desenvolvendo, né, essa obstrução nas vias aéreas, o que pode levar? Quais são as doenças que podem estar ocorrendo? E uma delas é a bronquite crônica. Quando o paciente ele começa a ter uma tosse excessiva, uma tosse produtiva, com secreções, que a gente dá como catarro. Lembrando que o paciente, nós profissionais agora, a gente não pode falar mais catarro, e sim secreções, ou dependendo de onde é que esteja essa secreção, a gente pode estar utilizando como empiema, que são os pus, tá? Mas na maioria das vezes, né, várias vezes ao dia, ou pelo menos 3 meses. Tudo que ultrapassa 3 meses, a gente já classifica ela como crônica, tá? Ela pode ser aguda ou pode ser crônica. A partir de quanto tempo ela passa a ser crônica? A partir de 3 meses, tá? Por 2 anos consecutivos, excluindo-se outras patologias, como as infecções respiratórias ou tumores. Então, a bronquite crônica, né, é um acúmulo aí de secreções, tá? Que ela perdura aí durante 3 meses, tá? E que muitas das vezes pode ocorrer 2 vezes no ano consecutivos, tá ok? Alguma dúvida? Não? Podemos? Fala, quem ia falar? Stephanie. Oi, então, Stephanie. tipo, igual sinusite. Sinusite, ela vem, igual a minha, fica umas 2 semanas e depois ela some e volta no mesmo ano. É crônica? Não, a gente dá como aguda.
O que seria uma crônica, Stephanie? Ela veio, ficou 3 meses, tá? Vai e volta num período de 3 meses. Fica nesse jeito. Dentro uma semana você piora. Passou esses 3 meses, fica um tempão sem ter nada. Daqui a pouco permanece esses 3 meses de novo. No prazo de 3 meses, ela vai e volta para a gente dar como se fosse uma doença o quê? Crônica. Entendeu? Entendi. Obrigada. Lembrando que a sinusite, ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, quem tem sinusite sempre vai ter por conta de mudança de tempo, né? Por conta do ar-condicionado, né? Às vezes está no muito frio, depois vai para o quente, está no quente, vai para o frio. Então, isso vai ocasionar o quê? As sinusites, que essas secreções você não consegue botar para fora, elas ficam aderidas no seio o quê? Nasal, tá? Ela fica aqui, ó, no seio, no zigomático, ela fica aderida aqui na testa, tá? Então, é por isso que a gente sente muita dor no olho, porque essa secreção, ela fica colada mesmo, ela fica aderida. E a gente não consegue tirar. Se a gente fizer assim, ó, a única coisa que vai sair é pouquinho, mas, porém, você vai sentir um gosto ruim. E fora que muitas das vezes você vai estar com uma halitose, né? Que é como o hálito, porque essa secreção, ela acaba ficando o quê? Apodrecida. É o que te dá essa halitose, tá bom? Foi? Professora. Oi? Pode fazer Posso falar? primeiro, depois eu falo. Professora, uma pessoa já de idade pode adquirir bronquite ou não? A bronquite vem de infância e até a fase adulta? Pode adquirir, Creuza, sem problema nenhum. Né? Por que ela pode adquirir essa bronquite? O que levou ela a ter uma bronquite? Quais são os fatores? Entendeu? Vai depender muito do estilo de vida que essa pessoa vai ter. Entendi. Tá? Professora. Oi. Uma pessoa que tem sinusite, a partir de quantos anos pode adquirir? A partir dos 2 anos, que a criança que começa a adquirir, ou criança menos de 2 anos pode adquirir a sinusite? Criança menor de 2 anos, ela pode adquirir sinusite, sim. Como é que descobre? Através de um raio-x. Ainda mais a criança que ela não sabe cuspir, ela não sabe colocar para fora, ela não sabe puxar. Então, por ela não saber estar fazendo essa eliminação, automaticamente essas secreções vão ficar aderidas. Por que eu faço essa pergunta, professora? Porque uma vez eu levei meu filho, aí a médica falou que criança menos de 2 anos não tem como adquirir e não mostra sem sinusite ainda não, porque eles não têm todos a parte da fase, como é que ela falou? Como se não tivesse tudo montadinho, não tivesse tudo formadinho, entendeu? Não. Aí eu perguntei, mas como que não pode adquirir? Porque meu filho, na época, ficava com muita dorzinha aqui, que ele reclamava, e também com muito escorrimento e aquela poeirinha bem pretinha saindo. E ela falou que não teria como. Aí eu queria saber se pode ou não pode. Pode sim. A criança, né? Toda criança, ela nasce com toda a sua formação completa. A única coisa que vai ocorrer é o seguinte: se a criança nascer com má formação, ponto. Agora, quando a criança ela é perfeita e ela nasce com toda a sua estrutura óssea, tá? Essa estrutura óssea ela vai crescer de acordo com o desenvolvimento dessa criança. Mas tudo está no lugar. Imagine uma mão, elas têm os hálitos tudo direitinho, mas porém vai estar o quê? Menor, mas vai estar ali completinho. O seio nasal, que a gente dá como seio nasal, vai estar completo, vai estar a mesma coisa. Foi o que ela falou do seio nasal. Aí sim, caso ao contrário, não. Mas, como ela é médica, né, pode ser que esteja um estudo mais avançado sobre isso, aí não tem como eu responder. Mas até o entendimento, até a parte em que eu estudo, eu sei dessa forma. Mas posso buscar, né, saber. Lembrando que eu já estou com criança aí há 17 anos. Ou seja, eu trabalhei na parte de criança de 2 anos, né? Vou botar assim, de 1 mês até 18 anos. Então, assim, a gente pega a criança com sinusite. Eu perguntei assim, professora, porque eu achei muito estranho, porque não teria como.
Não teria como ela falar que não estava tudo completo, não estava tudo certinho. Ela ainda falou para mim assim, mas não é sinusite não se preocupa não, mãe, que não tem como ele adquirir, só adquirir depois dos 2 anos, que mostra se está com sinusite ou não. Tá, Eu ela achei só pode estranho, muito dizer se é estranho. sinusite ou não depois que faz o raio-x. Fez o raio-x, não acusou sinusite, Ela não quis não é nem fazer, sinusite. Se não fez ela não raio-x, quis nem fazer o raio-x. beleza. Ela falou que não se pode ficar fazendo raio-x em criança com 2 anos, ficar fazendo raio-x assim, não. Eu não sei se é má vontade de atendimento, né, professor? Eu também Eu já não acredito que sei. seja mais má vontade mesmo, desculpa. Eu acredito Olha, também, professora, que hoje em dia é muito difícil você achar um profissional bom. E quando você acha, você tem que sempre guardar estar com as essa chaves. pessoa. Isso, Mesmo. guardar as 7 chaves. Tá bom, professora, obrigada. Nada. Mais alguém com dúvida? Oi, professora. Fala, Chuchu. Atrasadinha, mas tô aqui. Tá bom. Então tá, perdi muita coisa? Não, Chuchu, tô no primeiro slide ainda. Tá bom, Professora, Oi. a senhora poderia falar de novo sobre a bronquite aguda? A bronquite aguda é aquela que vai e volta, que ela não perdura por 3 meses. Então, assim, eu tenho, daqui apresentei um episódio, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses vou ter. O que seria essa bronquite? É um acúmulo de líquido e mais nada. Só que ela é adquirida como bronquite crônica, alérgica, aguda, tá? Então, se for uma bronquite alérgica, pode ser relacionada ao quê? A cheiros, a poeiras. Então, isso nada mais é que é um acúmulo de líquido que se tem ali. A gente só dá ela como bronquite crônica quando ela perdura aí por mais de 3 meses. É quando as crianças acabam tendo as crises de bronquite por conta disso, tá? Foi? Conseguiu entender? Não Sim, entendi, obrigada. professora, aguda. A aguda é aquela que vai e volta, tá? É diferente da crônica. É quando a doença, um exemplo, tá um mês, início do mês, tá com a crise. Aí lá pro final do mês, outra crise. Isso. Tá uma crise constante, né? É uma crise constante. Não vou dizer que ela é contínua, porque contínua é quando a gente segue os dias certinho. Tive no início do mês, melhorei, tive no final do mês. Depois eu tenho na quinzena, depois eu tenho no finalzinho do mês e assim sucessivamente. E ela acabou perdurando por quanto tempo? 3 meses. Entendeu? A aguda é aquela que a gente teve aqui agora. Tratei, melhorei. Vou ter daqui a 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Ou uma vez por ano. A bronquite alérgica é aquela que te dá ali no ato que você tem aquela crise e que você precisa fazer uso de medicação. Quando chega no dia seguinte, ou tu foi no médico, tu já melhorou. Entendeu? Entenderam? Oi, professora. Enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar ocorre quando muitos dos alvéolos estão destruídos e o restante fica com o funcionamento comprometido. O que seja isso? Olha aqui para a imagem. Esse aqui são os meus alvéolos pulmonares, aqui embaixo, tá vendo? Em cima, os meus alvéolos pulmonares, eles estão perfeitinhos, olha. Mas quando ele chega aqui embaixo, quando ele está com a enfisema, os meus alvéolos, eles estão completamente destruídos. Aqui a gente consegue identificar que ele está igual um cachinho de uva. Quando eles estão destruídos, vocês conseguem ver que o formato deles já não estão mais igual de uma bolinha, igual de uma uvinha. Ele já está completamente destruído. Então, a enfisema pulmonar, ela ocorre por conta do quê? A destruição dos meus alvéolos pulmonares. É onde o paciente ele pode ter uma troca gasosa dificultada, né? Ele vai ter essa troca gasosa aí prejudicada por conta disso. Não é onde é feito a hematose, é nos meus alvéolos pulmonares. Por eles estar destruídos, o paciente ele não consegue fazer essa troca gasosa eficaz. É quando ocorre aí uma dispneia, muitas das vezes ele acaba tendo uma crise e precisa se levar ao médico, poder fazer uso de broncodilatadores ou até mesmo, né, uma oferta de oxigênio, tá ok? Então, toda vez que se falar de enfisema pulmonar, é que os alvéolos pulmonares, eles estão o quê? Destruídos. Quando eu falo de uma bronquite crônica, o que eu tenho ali, tá? Eu tenho o quê? Um acúmulo de secreções. É diferente, tá? Alguma dúvida? Asma brônquica.
caracteriza pelo período de acerbação, né, da remissão dos sintomas durante a remissão da doença. Os sintomas são bem controlados, o paciente fica assintomático, né, que é a ausência dos sintomas. Toda vez que a gente tem um ar ali, é um ar de ausência, tá? E suas provas de função pulmonar são normais, as próximas da normalidade. Na exacerbação ocorre o aumento da inflamação brônquica com a liberação de mediadores inflamatórios que determina a broncoconstricção, né? Broncoconstricção é a diminuição da luz. Então, quando a gente começa a falar de asma brônquica, acaba se tendo o quê? Uma diminuição da luz. Então, ali não consegue passar o quê? O oxigênio, porque ele tem uma diminuição desses bronquíolos, tá? Os sintomas são agudição de doenças com todo desconforto que causa ao paciente. Então, essa asma brônquica, o paciente ele vai querer tentar respirar e ele não consegue. É quando ele começa a utilizar aí as musculaturas deles acessórias. É quando esse paciente, né, tem batimento de asa de nariz, que a gente dá como BAN, batimento de asa de nariz, e ele precisa de uma oferta de oxigênio porque ele não está conseguindo fazer essa troca gasosa eficaz. Foi? Professora, a senhora falou muito rápido. Eu falei muito rápido? Uhum. Então, vamos lá. A asma brônquica, né, é quando se tem o quê? Um estreitamento. Então, toda vez que a gente fala de asma, eu estou falando de quê? Estreitamento de quem? Quem sabe dizer? Repete, por favor, professora. Quando eu falo de asma, eu estou falando de quem? Quando tem a diminuição de quem? Para poder ter... Da respiração, professora? Sim, da respiração, correto. Mas eu quero saber por onde é que passa essas luzes, aonde é que eu tenho a diminuição dos fluxos. No pulmão? Oi? No pulmão? É a chegada do meu pulmão. Ou seja, as vias aéreas normais, elas são assim, ó, dilatadinhas. Tá vendo? Quando eu Diminuição tenho, do oxigênio, professora. esse acúmulo de líquido, o que vai acontecer? Esse muco, ele vai o quê? Diminuir a passagem de ar, tá? Diminuição do oxigênio. Diminuir a passagem de ar. É quando o paciente ele vai começar a utilizar as musculaturas acessórias dele. É quando ele faz aqui, ó. Ele tenta respirar, ele tenta puxar o ar e ele não consegue. Então, quanto mais esforço ele faz, mais cansado ele fica. Então, esse acúmulo de muco, né, de secreções, ele vai fazer com que esses vasos acabam sendo o quê? Estreitados. E por eles estarem estreitados, não consegue o quê? A troca gasosa eficaz. Precisa-se estar utilizando broncodilatadores para poder dilatar esses vasos e o meu paciente começar a fazer o quê? A respiração dele normal. Muitas das vezes são usados medicamentos como anti-inflamatório para poder dilatar esses vasos para que consiga fazer de novo o quê? A troca gasosa eficaz. Entendi. E aquele aparelhinho, né, professora? Também que bate quando a pessoa tem asma, geralmente usa aquele aparelhinho, né, para poder ajudar. Mas aí são os subrutamol, né, que é utilizado, né? Os pacientes estão acostumados, ele acaba utilizando sim. Eles acabam utilizando os esteroides, né? Por conta disso, é o que faz a vasodilatação, tá? A minha mãe mesmo, ela usa essa bombinha. Ela usa esse subrutamol. O nome dele, eu vou dar uma olhada e falo depois com a senhora. São os subrutamol que são utilizados. Tá? Então, ó, o que ocorreu, lembrando que a asma brônquica é aquilo que já está instalado, tá? O que levou a ter esse estreitamento é uma doença da DPOC. Então, o que fez diminuir, né, essa troca gasosa, esses vasos estarem obstruídos, tá? Pode ter sido fumo, pode ter sido o negócio do carvão que não usou o EPI adequado, pode ser quem trabalha em amianto, tá? Então, isso, os poluentes, né, quem trabalha aí, então acaba o quê? Diminuindo por conta disso, tá ok? Melhorou, Rebeca?
É um pouco. É um pouco, mas conseguiu entender pelo menos? Aham, Aham. Podemos, então? Alguma dúvida, alguém? Não? Professora, Oi? a senhora conhece algum pneumo de confiança aqui em Pebetá? Ou Magé? Em Pebetá, não, Chuchu. Não. Estou a caça, professora. Oi? Hoje eu não achei. Eu costumo procurar a doutora Selma tá lá na Climance, né? Mas ela não está atendendo mais lá. Aí vou ter que arrumar uma para amanhã. Se alguém souber de algum reumato bom, eu aceito. Não tá com esporão, não, né? Não, não. Você Não. Cheguei tá nessa mandaço página, não. disso? Vamos lá. Bronquiectasia é o alargamento ou a distorção dos brônquios. Ou seja, toda vez... Clínica tem dia de quinta-feira. Mônica, só saiu muito falhada. Eu saio igual vozinha de robô. Eu não tô... Alguém tá conseguindo ouvir a Mônica? Não, ainda não. Saiu Eu falei falhado. que na Policlínica tem dia de quinta-feira às 9 horas. É bom? Sim. Sabe dizer se lá aceita 1000? Aceita. Valeu. Muito obrigada, Mônica. 0,0,1 décimo, tá? Estão me ouvindo? Sim. É porque a criança ela ficou congelada, a imagem dela, eu achei que vocês não estivessem me ouvindo. Então, vamos lá. Então, bronquiectasia é distorção, alargamento, né, dos brônquios. Os brônquios, eles são tubos por onde passa a passagem de ar, né, que a gente tem como aí a troca gasosa, entra e sai dos pulmões, né, através dos alvéolos pulmonares, onde é realizada a troca gasosa. Dentro de cada pulmão, eles vão se ramificando como galhos de árvores. Eu falei com vocês, né, lá um pouquinho sobre clínica cirúrgica, eu falei um pouquinho sobre isso para vocês. Formando as árvores brônquicas. Na árvore brônquica normal, à medida em que se dirige à periferia dos pulmões, eles vão se dividindo e afilando. Quando não ocorre esta diminuição de calibre, ou ao contrário, o calibre aumenta. Dizemos que existe bronquiectasia, onde o indivíduo irá apresentar tosse com expectoração. Gente, você botou aqui 10 minutos. Que coisa. O negócio até saiu. É aqui. Expectoração persistente em grande quantidade, principalmente pela manhã. O que seria isso, né? Então, toda vez que a gente tem uma bronquiectasia, é um alargamento ou a distorção. Então, a gente tem dentro dos nossos alvéolos pulmonares as ramificações, que elas ficam maiores no início, né? Bem dilatadas no início, e depois vão afinando. Com isso, acaba se tendo o quê? Um acúmulo de secreções através disso. É onde pode levar às infecções também. Às vezes, fica acumulando o quê? Líquidos ali, que pode ser o que até mesmo como bactéria, e ocasionar as infecções por conta disso. Pode levar até uma pneumonia, tá? Ou uma fibrose cística, se toda vez que a gente tem um acúmulo de secreção, né, de muco dentro dos meus alvéolos pulmonares nas ramificações, a fibrose cística, né, ela acaba sendo investigada, porque a fibrose cística, ela também tem um acúmulo aí, uma produção excessiva de muco, tá? Mas as crianças conseguem ser detectadas precocemente através da triagem neonatal, que uma delas é conhecida como teste do pezinho. Então, precocemente se detecta essa fibrose cística. Quando a mãe deixa de fazer o teste do pezinho e não é identificado como fibrose cística, quando a criança ela vai crescendo aí, atingindo aí pelo menos 2, 3 anos, a criança ela começa a ter uma produção de sudorese excessiva, tá? O qual é feito como diagnóstico teste do suor.
e daí é identificado a fibrose cística. Isso a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, lá em saúde da criança e do adolescente, tá? Então, Fibrose cística. alguém ia falar alguma coisa? Fibrose cística é horrível. É. Quem tá falando? É algo. Carla. Conhece alguém, Carla? Conheço 2 crianças. Sou amiga de 2 mãezinhas que internei, né, com a Tainá no Fernandes Figueira. E eu conheci 2. Elas não podem estar no mesmo quarto. Aí elas foram me falando, né, como é. Aí eu acompanho. Mas ela elas descobriu precocemente ou descobriu tardio? Foi precoce, porque ela não pegava peso, vivia doente. Aí foram fazer esse teste, né? O teste do suor. Aí hoje em dia elas já estão grandinhas, mas tem dificuldade para pegar peso. Vive internada, interna mais do que a Tainá. Vive internada. Porque elas fisioterapia todo dia, medicamento. Eu acompanho elas bastante. Elas perdem muito sódio, né? Então elas perdem aí nutrientes através do suor. É onde pode levar uma desidratação. Por isso que a criança ela não consegue pegar peso por conta disso. É uma doença grave. Quando se está muito calor, a gente precisa ter cuidado redobrado com essas crianças, porque elas perdem o calor, né? No caso, o suor. Ela desidrata muito rápido. Precisa fazer essa reposição hídrica por conta disso. Tá? É verdade. É muito ruim mesmo. Quando descobre precocemente, né, a gente não consegue elevar. Agora, quando é precoce, quando é tardio, aí que é o problema. Eu não sabia, nunca tinha escutado falar disso, né? Fibrose cística. Depois que eu conheci elas, a gente preferia 10 Tainá do que uma criança com fibrose cística, que é algo surreal. Literalmente, né? É um cuidado muito, muito redobrado. É muito triste. E como é feito esse exame, professora? Vocês já viram aquele filtrozinho do teste do pezinho, aonde cai o sangue? Sim. Aí tem aquelas bolinhas que são preenchidas. O fio do teste do suor é feito desta forma, porque a criança ela transpira muito. Aí aquele filtro é colocado na pele do paciente e aquele filtro ele absorve aquele suor. Aí manda para análise para poder detectar, entendeu? Fora que o cheiro do suor é um pouco mais forte também. Tá? Foi, Creuza? Foi, professora. Só para sinalizar, tá? Ah, meu filho, não sei quem, soa muito, tem fibrose cística. Não é assim não, tá, crianças? Então, tem pessoas que vai à casa e já soa muito, tá? Isso não quer dizer que ela tem fibrose cística. Cuidado, tá bom? Tá? Então, a bronquiectasia, ela pode levar a uma pneumonia ou pode ser também aí, né, de estar investigando como fibrose cística. Por quê? Ela tem esse acúmulo nessa produção excessiva de muco. Então, tendo esse acúmulo de muco, né, pode encharcar aí meus alvéolos pulmonares, é onde pode levar aí até mesmo uma obstrução por conta da produção de muco, é onde o paciente também ele precisa estar utilizando broncodilatadores para poder estar se melhorando, né? Essa entrada de ar, né, e saída dos meus alvéolos pulmonares precisam estar o quê? Livre. Então, quando se tem essa produção de muco, pode o quê? Atrapalhar tanto a inspiração e a expiração, que é a troca gasosa. Então, isso vai ter essa dificuldade por conta do paciente. Tá ok? Alguma dúvida? Então, não está escrito, mas eu estou dizendo para vocês. Na bronquiectasia, a gente tem um acúmulo aí de líquido, tá? Aonde ele pode ser, por conta desse acúmulo de líquido, é o que vai levar o quê? O alargamento, a distorção desses brônquios, tá? Então, os brônquios, ele vai estar o quê? Dilatado. Lembrando que logo no início ele é mais calibroso e ele vai o quê? Afilando. Nisso que ele vai afilando, quando a gente tem uma produção de muco, ele vai ficar o quê? Dilatado por conta desse acúmulo aí de muco. É onde vai dificultar a troca gasosa, tá ok?
Foi. Ó, aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, ó, aqui, ó, isso aqui são os meus alvéolos pulmonares, tá vendo? É onde eu tenho a entrada e a saída. Olha os meus brônquios. Aonde eu tenho a entrada e a saída. Ó, aqui no início, a ramificação dele, ó, é mais grossa e depois ele vai o quê? Afilando, que são essas ramificações que ficam nos meus alvéolos pulmonares, pulmão, tá? No finalzinho ele vai afilando. Esses são os brônquios. Então, quando a gente tem esse acúmulo de secreções ou de muco, ele vai ficando o quê? Estreito. É onde vai dificultar o quê? A minha troca gasosa. Tanto a entrada quanto a saída. Aqui, ele está normal. Mas aqui ele está o quê? Afilando, tá? Então, está diminuindo. Se aqui ele é fino, tá? Vai ficar mais fininho ainda, tá? Foi? Conseguiram entender? Sim, não, talvez. Sim, sim. Boa. Foi. Então, quando o meu paciente ele tá, né, com asma brônquica, quando ele tá com bronquiectasia, quando ele tá com uma asma crônica, acho que é crônica, brônquica, tá? Então, quais são os cuidados de enfermagem que eu tenho que ter? Aferir sinais vitais com ênfase na respiração. Por que na respiração? Porque o problema é respiratório. Boa! E o que está sendo diminuído ali? O que está fechando? O que está obstruindo? Quem obstrui? A oxigenação. Obstrui o quê? Os meus canais, Os brônquios. tem aquele acúmulo ali, Maria então Luísa, está mamãe tá obstruindo a estudando. passagem, tanto a entrada quanto a saída dos meus alvéolos pulmonares, para poder estar se realizando a troca gasosa. Então, por isso que a ênfase maior é na respiração, tá? Nosso tempo vai acabar, voltar no mesmo link, tá? Repouso relativo, auxílio para os cuidados pessoais, lembrando que quanto mais esforço ele fizer, mais cansado ele vai ficar, mais dispineipe ele vai ficar. Cuidado com a oxigenoterapia, é ofertar de acordo com o que o médico prescreveu, tá? Chegou na emergência com uma dificuldade respiratória, temos um respaldo de até 3 litros. Depois o médico ele vai determinar quantos litros por minuto a gente vai estar ofertando para esse paciente. Administrar medicamentos, sempre com a prescrição médica. É ele que vai determinar as medicações que serão realizadas. Observar e comunicar e anotar as realizações de exercícios respiratórios. A gente dá como uma fisioterapia respiratória, tá ok? Alguma dúvida sobre as doenças? Nenhuma.